Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje para o canal. Segunda-feira, 31 de outubro de 2022. Um dia após o segundo turno das eleições, que então elegeram um presidente Lula para comandar o nosso país pelos próximos 4 anos. Sei aí que tem muita gente que votou no presidente Lula, que está feliz com esse resultado. E sei também que tem muita gente que votou no Bolsonaro que não gostaria de um retorno do PT ao poder e que agora está chateado por isso. Mas fato é que o resultado das eleições já vieram, a gente vive numa democracia e a gente tem que se curvar à vontade da maioria e vamos aí sim ter um governo do PT nos próximos 4 anos. E o PT, como um partido essencialmente à esquerda, ele tem uma propensão maior a gastar, utilizar os recursos públicos de uma forma, digamos assim, mais generosa ou até mesmo mais populista, fazendo com que haja um desequilíbrio nas contas públicas. E é claro, isso tem reflexos sobre a nossa economia, sobre os seus investimentos, quer você goste ou não do PT e do presidente Lula que vai aí nos representar pelos próximos anos. E pensando em toda a política de governo que ele pretende adotar nos próximos anos, com base no seu plano de governo, eu vou destrinchar ele aqui junto com vocês, nós vamos juntos analisar quais são as possíveis consequências que esse plano de governo, se efetivamente implantado, vai trazer sobre a nossa economia e quais são as melhores escolhas que você deve então fazer com relação à renda fixa, renda variável e também investimentos no exterior. Inclusive agora nos últimos dias 28, 29 e 30, eu fiz uma sequência de aulas ao vivo aqui no YouTube, vou deixar aqui na descrição e nos cards essa sequência de aulas, te alertando sobre a necessidade que você tem que ter de ter pelo menos uma parte do seu patrimônio investida no exterior. Se você nunca investiu no exterior, considere ter um percentual do seu patrimônio alocado diretamente nos Estados Unidos, que é uma jurisdição muito mais forte, robusta, com muito menos instabilidades políticas e numa moeda que sofre muito menos inflação que a nossa, que é o dólar norte-americano. Mas vamos lá então, vamos partir para análise, vamos lá na tela do meu computador, para você, enfim, ver junto comigo o que o presidente Lula já escreveu no papel, deixou registrado, que ele pretende fazer, quais as consequências disso e o que nós temos que adotar, qual postura a gente deve ter que adotar com relação à alocação do nosso patrimônio. Vem comigo. Bom, pessoal, já estamos aqui com o plano de governo da chapa Lula-Alckmin para os anos de 2023 a 2026, que foi aí amplamente divulgado com uma série de intenções e objetivos que essa coligação Brasil da Esperança pretende aí implantar na nossa economia em diversas áreas, área ambiental, área social, área política e área econômica. E vamos aqui ao que principalmente interessa para nós investidores, que são as promessas do presidente Lula para o que ele vai fazer nos próximos anos com relação à condução da nossa política econômica. E vindo aqui para o item 16, que eu acabei de colocar em destaque para vocês, a gente já vê que o presidente, ele objetiva retomar uma política de valorização do salário mínimo, visando a recuperação do poder de compra dos trabalhadores e trabalhadoras. E até aí, pessoal, tudo bem, O presidente quer valorizar o salário mínimo para que as pessoas mais humildes consigam ter uma renda melhor. A gente tem uma boa intenção em primeiro plano aí identificada, mas infelizmente, pessoal, boas intenções não sustentam uma economia. Para que haja um aumento do salário mínimo sem que haja um consequente aumento da inflação, é necessário que o presidente, antes de aumentar o salário mínimo, ele consiga dar condições para que a nossa economia ela aumente sua produtividade, oferta de bens, produtos e serviços. Isso porque se você concede o aumento generalizado à classe trabalhadora, sem que haja um correspondente aumento na oferta de bens, produtos e serviços, o que a gente tem é o quê? Inflação, porque vai ter mais gente com dinheiro na mão, com o aumento de um salário mínimo, disputando os mesmos bens, produtos e serviços. Isso só vai fazer o preço de tudo disparar. Foi inclusive o que aconteceu durante a pandemia. O presidente Bolsonaro, ele concedeu auxílio emergencial à população, e aqui eu não estou falando que ele não deveria ou que ele deveria fazer isso. Naquela época a população estava desempregada, passando necessidade, e assim como aqui no Brasil foi feito auxílio emergencial, em vários outros países do mundo isso também foi feito. Foi uma boa iniciativa, bem intencionada, mas que teve como ressaca, como consequência o quê? Uma disparada da inflação, sobretudo de bens, itens essenciais de consumo. Porque é isso que acontece quando você concede dinheiro na mão das pessoas sem que haja um aumento da produtividade. Você só acaba provocando o quê? Inflação. E não adianta de nada você aumentar o salário mínimo se depois, alguns meses ou anos após, o preço de tudo também vai aumentar. Então, com essa primeira promessa aqui do plano de governo do presidente, um aumento do salário mínimo sem uma clara indicação de como você vai dinamizar a produtividade no país, isso aqui vai consequentemente resultar em quê? Em inflação. Então,
provavelmente nós vamos conviver aí com uma inflação acima da meta, se efetivamente o presidente aumentar o salário mínimo, sem se importar com as consequências disso com relação à inflação. Já no item 20, a gente consegue ver uma promessa de um tom semelhante, né? O presidente promete lançar um novo programa Bolsa Família, renovado e ampliado, para garantir uma renda compatível com as necessidades atuais da população. Ou seja, o presidente está propondo, mais uma vez, um aumento de renda para a população mais carente, e até aí tudo bem, é uma ideia bem intencionada, uma ideia louvável, mas sem pensar nas consequências práticas de tudo isso. Às vezes, por trás de uma boa intenção, pessoal, se esconde uma ideia ruim que muitas vezes vai ter uma péssima consequência. Então, não é só porque uma ideia ela traz uma boa intenção que ela deve ser defendida a todo custo. Mais uma vez, renda, dinheiro na mão da população, sem que haja um aumento na produtividade, vai desembocar em mais inflação. Como a gente viu que aconteceu na pandemia, com a concessão de um auxílio do governo e a economia estava toda fechada sem ter um aumento de produtividade correspondente a esse aumento do poder aquisitivo da população de forma geral. No item 51, pessoal, outra coisa me chama bastante atenção. Há uma promessa explícita de revogação do teto de gastos e revisão do atual regime fiscal brasileiro. Para quem não sabe, o teto de gastos é uma emenda à Constituição que foi aprovada na época do governo do presidente Michel Temer, que limita os gastos públicos do ano corrente ao acumulado da inflação daquele período, de forma que coloca um limite muito forte com relação à expansão descontrolada dos gastos governamentais. E isso é fundamental na condução de uma política pública, porque o país, pessoal, por mais que ele tenha várias fontes arrecadatórias, ele também tem vários compromissos, várias despesas. E se assim como na sua casa você não se preocupa em gastar menos do que você arrecada, se o governo federal ele não se preocupa em gastar menos do que também arrecada, a gente vai ter um descompleto controle das contas públicas, que pode, inclusive, num momento mais grave, resultar desembocar na falência do próprio país, numa falência dos cofres públicos e num calote generalizado, inclusive como já aconteceu algumas vezes com os nossos vizinhos aqui da Argentina. Então, o que a gente está vendo só até agora são promessas de expansão da base monetária, de endividamento de forma descontrolada, o que vai desembocar em quê? Em aumento dos juros futuros, que é resultado do aumento da percepção de risco de se investir no Brasil e aumento da nossa inflação. Pensando nisso, a gente tem alguns tipos de investimento que são fundamentais você ter no seu radar para que você se proteja de tudo isso. E eu vou te falar quais são a partir de agora. Bom, pessoal, como um dos primeiros mais seguros e clássicos investimentos para se proteger da inflação, a gente tem os títulos do Tesouro e IPCA. Historicamente, aqui no Brasil, a gente, desde a criação do Plano Real, a gente teve um IPCA, um índice inflacionário, acima da meta anual, elencada pelo Banco Central, que é de 5% ao ano. Então, mais do que nunca, com promessa de expansão da base monetária e de endividamento descontrolado do governo, o que a gente pode ver é que ter investimentos aqui no Brasil atrelados ao IPCA nunca foram tão importantes, sobretudo se você é objetivo longo prazo, investimento para 5, 6, 10, 15 anos. Ter renda fixa atrelada ao IPCA, aqui como o caso dos títulos do Tesouro e IPCA, são fundamentais para se proteger de toda essa deterioração do poder de compra da nossa moeda, que é o real. E além de títulos do Tesouro e IPCA, CDBs, LCIs e LCAs e IPCA também são muito bem-vindas. Por outro lado, pessoal, na renda variável, não acredito que pelo menos no curto prazo a gente vai ter impactos significativos. Isso porque toda essa movimentação, essa transição de governo, do presidente Bolsonaro para o presidente Lula, ela já estava precificada pela nossa Bolsa de Valores, porque os resultados das pesquisas eleitorais já indicavam que havia uma chance maior do governo do PT voltar aí à presidência do país. E olhando para o passado, olhando para os governos do PT, pelo que a gente teve nos últimos anos, a gente pode ver que a Bolsa ela não teve nenhum destaque, nenhum elemento interno no país que fez com que ela tivesse um impacto muito significativo. Aqui, durante os anos de 2008 e 2009, quando a gente tinha governo do PT, houve uma queda muito grande, mas, sobretudo, impulsionada pela crise norte-americana que a gente teve durante 2008, durante o estouro da bolha. Então, para a renda variável, creio que a gente não vai ter um impacto tão significativo. Acho que, efetivamente, é na renda fixa que a gente deve se atentar, principalmente, como eu disse para vocês, nas rendas fixas atreladas ao IPCA, e o que a gente pode ver, pelo menos no curto prazo, vai ser um aumento das taxas dos títulos pré e IPCA, pensando nesse horizonte de uma, entre aspas, desordem fiscal
maior que vai haver durante o governo do PT, que vai fazer com que as taxas dos títulos públicos aumentem. E sempre quando a gente fala de aumento de taxas de títulos públicos, a gente pode interpretar isso como o quê? Oportunidades de ganho com a marcação e mercado para quem aproveitar esses momentos de taxas elevadas, de volatilidade, de medo e de insegurança no mercado, para se posicionar nesses tipos de investimento. Se você não sabe muito bem como funciona a marcação a mercado, tem uma playlist aqui completa que eu vou deixar aqui nos destaques e também na descrição, para você entender como você pode ter rentabilidades bem acima das contratadas nos títulos do Tesouro Pré e IPCA com o fenômeno da marcação a mercado. Então, para renda fixa, títulos IPCA e títulos que sofrem marcação a mercado, na minha visão, são os mais estratégicos para se posicionar frente a um governo como esse, né, que promete gastar e expandir os gastos públicos. E lembrando que eu tenho um treinamento que inclusive está com as inscrições abertas desde ontem, que é o Mapa do Tesouro, que te ensina a investir tanto em renda fixa, quanto em renda variável, quanto em investimentos no exterior, e também te ensina a fazer marcação a mercado. São mais de 80 aulas gravadas, meu suporte dedicado, um grupo de alunos no Facebook e no WhatsApp e aulas ao vivo a cada 15 dias. Dito isso, feita essa ressalva para a renda fixa, feita a ressalva para a renda variável, na qual eu não espero que a gente tenha grandes sobressaltos, como eu acho que vai acontecer na renda fixa. Para mim hoje, na minha visão, uma das principais providências que você precisa tomar é você investir no exterior. E aqui eu indico para você começar a botar seu pezinho lá fora, começar a dolarizar parte do seu patrimônio, para que você fique blindado de qualquer insegurança política que a gente possa ter aí nos próximos anos, que você abra uma conta em uma corretora norte-americana que foi feita para brasileiros, como é o caso da Nomad. Tá? É uma corretora que eu já venho ensinando para os meus alunos, já falo sobre ela há algum tempo aqui no canal. E para mim hoje é a corretora que tem uma maior segurança e um menor custo para você mandar seu dinheiro para o exterior. E se você abrir sua conta gratuita com o meu código que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, ao fazer a sua primeira remessa em até 15 dias após a abertura da conta, utilizando o meu código que eu vou deixar aqui embaixo, você ganha 2% de cashback na operação de câmbio que você fizer, limitado ao valor global de $20. Todas as orientações estão descritas aqui embaixo, logo abaixo do vídeo, e fica aí o convite para você abrir a sua conta e pelo menos começar a dolarizar parte do seu patrimônio. E por que a gente tem que dolarizar parte do nosso patrimônio? Qual que é a importância disso? Historicamente, pessoal, o real brasileiro, em virtude também, de grande parte dessas políticas expansionistas que a gente vê nos governos de esquerda, é uma moeda que vem sofrendo significativamente com a inflação ao longo de todo o seu histórico de implantação. Se a gente pegar aqui a cotação real versus dólar desde 2006, a gente vai ver que em 2006 o dólar estava valendo 2,15 e hoje ele está valendo 5,24. Então, a história nos diz que o real ele tem uma tendência muito forte de se desvalorizar frente ao dólar norte-americano, até porque a nossa moeda ela sofre muito mais inflação que o dólar. E se a nossa moeda ela perde poder de compra numa velocidade muito maior do que o dólar norte-americano, fato é que a tendência é que sempre o dólar ele se valorize em relação ao real. E para que você então não tenha o poder de compra do seu patrimônio totalmente deteriorado pela inflação, é fundamental que você tenha parte do seu patrimônio alocado diretamente nessa moeda forte e estrangeira e diretamente em uma jurisdição muito mais segura e muito menos instável que a nossa, que é os Estados Unidos. Até porque a gente não sabe o que pode vir aí pela frente, quais vão ser as consequências que essas tomadas de decisão que o plano de governo do presidente Lula promete fazer vão ter de fato sobre a nossa economia. Então você atrelar parte do seu patrimônio a uma moeda muito mais forte que a nossa, que tem uma tendência contínua de valorização em relação ao real, e uma jurisdição que está a salvo de qualquer tipo de instabilidade, de ingerência política que vem aqui do Brasil, que é o caso dos Estados Unidos, faz todo o sentido para o seu dinheiro. Inclusive, nos dias 28, 29 e 30, eu fiz uma sequência de 3 aulas que eu vou disponibilizar aqui para vocês, aqui em cima e na descrição do vídeo, falando do real motivo, do porquê, que a partir de agora, se você está com medo, se você está inseguro do que vai vir, porque você precisa efetivamente agir e tomar então uma posição de dolarizar, de desatrelar parte do seu patrimônio aqui do Brasil, criando um plano B para que caso tudo de errado aconteça aqui para o Brasil. Então, nossas perspectivas são essas, pessoal, de inflação mais elevada, o que vai então tornar atrativo o nosso posicionamento de médio e de longo prazo em ativos de renda fixa atrelados ao IPCA. A gente provavelmente vai ter, pelo menos no curto prazo, um aumento nas taxas dos títulos públicos, o que abre bons momentos para se fazer posição, ou seja, compra de títulos públicos, com o objetivo de fazer marcação ao mercado no futuro. Para a renda variável, não acho que a gente vai ter grandes sobressaltos, porque na condução do governo do PT
né, nos últimos anos, com os dois governos do presidente Lula e os governos da presidente Dilma, a gente não teve algo de muito contundente, né, até porque, inclusive, a nossa Bolsa de Valores, o nosso mercado financeiro já precificava no governo do PT, de acordo com os resultados das pesquisas que a gente tinha até então. E agora, mais do que nunca, é momento de você aprender a investir no exterior e dolarizar parte do seu patrimônio, se você realmente está com medo, está com receio do que pode acontecer aí pela frente nos próximos 4 anos. Essa era a análise que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje. O recado está dado. Dolarize parte do seu patrimônio enquanto ainda há tempo de fazer isso, né? Não estou falando para você fazer isso do dia para a noite, mandar dinheiro para o exterior de uma forma atabalhoada, mas é muito importante que você busque informação, busque conhecimento para de fato aprender a investir no exterior com eficiência, e o meu curso Mapa do Tesouro vai te guiar por esses caminhos. Para você se inscrever, é só acessar o link que está aqui na descrição. Por hoje é isso e até o próximo vídeo, pessoal!